Olá, boa tarde a todos. Paz do Senhor Jesus, 25 de março de 2022. E trazemos esse vídeo para falarmos sobre Deus enxugará nossas lágrimas. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, e o verso 4 nos diz assim: e Deus limpará, outra tradução diz enxugará, de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Chorar faz parte da vida humana. Derramar lágrimas é uma expressão de uma emoção. Essa emoção pode ser uma tristeza, mas também pode ser uma alegria. Há pessoas que choram quando está com raiva. A raiva é tão grande que ela chora, porque gostaria de fazer alguma coisa, tomar alguma atitude e não pode, então a pessoa fica com muita raiva e chora. Então chorar faz parte do sentimento humano, mas o choro, ele, no geral, ele passou a ser expressado depois da queda do homem. Com a queda do homem veio a morte. Com a queda do homem veio a dor. Com a queda do homem veio a tristeza, o clamor, o pranto e todas essas coisas que Deus um dia vai eliminar. Um dia não haverá mais morte. A morte, ela irá morrer. Certamente a morte é um anjo ou uma pessoa, é um ser, porque em Apocalipse diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Apocalipse 20 e o verso 14 está escrito. Então a morte um dia ela vai deixar de existir. Em Coríntios, 1 Coríntios diz que o último inimigo a ser aniquilado será a morte. Então chorar tornou-se algo que expressa geralmente uma tristeza. Até se chora de alegria, mas no geral se chora de tristeza. Então você que já chorou por um ente querido que você perdeu, pelo pai que perdeu, pela mãe, pelo filho, a dor da perda, da separação, a dor de encarar a morte é tão terrível. Há pessoas que passam meses e anos chorando, lamentando a dor, o pranto da perda de um ente querido, a morte. O próprio Senhor Jesus, ele chorou diante do túmulo de Lázaro quando chegou lá e viu Lázaro já há 4 dias no túmulo. Isso mostra que o Senhor Jesus ele é tanto divino, Deus, como também homem. Ele era 100% e é 100% Deus, 100% homem. Os homens, os heréticos, os hereges, os que combatem a divindade de Jesus, eles não querem aceitar que Deus, na pessoa de Jesus, que Jesus como divino igual ao Pai, ele tornou-se carne. Mas aquele que não confessa que Jesus veio em carne é anticristo. Está escrito lá em 1 João, que aquele que nega que Jesus veio em carne, este é anticristo, ou seja, contra Cristo, porque nega a divindade de Jesus. Então há muita gente aí na internet que nega a divindade e aceitas também
que negam, e religiões que negam que Jesus é Deus igual o Pai é Deus, ou seja, divino, onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Que Jesus é digno de adoração, não aceitam. E aí chamam aqueles que creem na divindade de Jesus, aqueles que creem que Jesus deve ser adorado, porque só Deus deve ser adorado, Deus como ser soberano, né? Não aceitam que Jesus deve ser adorado. Mas em Hebreus diz, 11:8, que todos os anjos de Deus o adorem. Se todos os anjos de Deus devem adorar o Senhor Jesus, então Jesus é Deus. Mas o assunto aqui é sobre enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então esse Deus, na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa do Pai e do Espírito Santo, né? Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então chorar, você pode estar até nesse momento chorando, lamentando a perda de alguém. Eu mesmo confesso que a dor de perder a minha cadela foi algo que me trouxe muita dor, muita tristeza. Mas a dor da perda nos leva a chorar. E nós choramos pelo pai. Um dia eu chorei pela minha mãe, quando ela faleceu, na véspera do Dia das Mães. Tive uma crise de choro terrível quando meu pai morreu aqui nos meus braços, praticamente, no dia 21 de abril de 2014. E tantas coisas que a gente chora. Você que está me ouvindo chorou a perda de um relacionamento, você chorou por perder o pai, a mãe, ou o filho, ou a filha, ou pelo casamento que acabou, o divórcio, por uma traição, né? Por uma notícia ruim. Nós choramos ao recebermos uma notícia ruim de um diagnóstico de uma doença, como por exemplo, né, de qualquer coisa ruim, a perda de um emprego. Então, nós aqui nesse mundo, nós passamos por isso. Nós estamos aqui nesse mundo destinados a chorar, né? A ter tristeza, a ter pranto, a ter dor. A dor de uma doença que incomoda, né? A dor de cabeça, a dor do câncer terrível, né? Dores no corpo físico, por inflamação, por infecção, né? Dores de coluna, dores, enfim, dores crônicas, dores generalizadas. Todas essas coisas vão se acabar. Por isso que está escrito que não haverá mais dor, nem clamor. Então as pessoas, quando elas perdem alguém ou alguma situação, leva a pessoa a clamar a Deus, a clamar por socorro, né? Outras clamam por estarem com medo, com desespero, numa situação complicada, numa situação difícil. Então aqui nesse mundo nós vivemos isso, nós vivemos momentos muito difíceis, nós pranteamos, nós sentimos dores por doença, dor na alma, dor emocional, dor de uma perda. Nós realmente encaramos a realidade da morte e isso nos leva a derramarmos lágrimas. Porém, está escrito que um dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, porque não haverá mais dor. Nós não vamos mais sentir dores no corpo, dores na alma, dores emocionais, dores sentimentais. Nós não vamos mais ver a morte, nós não vamos mais morrer, nós teremos vida eterna, né? Nós não vamos mais prantear, nem clamar por socorro, nós não vamos mais passar perigos, nós não vamos ter tristeza, angústia, lamento, nós não vamos mais ver enterro. Então todas essas coisas vão passar e a esperança de quem crê nessa palavra aqui, de
quem conhece essa palavra, porque as pessoas que não são cristãs, as pessoas que não são, que não servem ao Senhor, que não conhecem a Deus, e muitas até que conhecem, muitas vezes desconhecem esse texto. Muitas pessoas não depositam sua esperança nesse texto, de que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Toda, não é alguma, não são poucas ou quase todas, não, toda lágrima. Tudo que nós choramos, tudo que nós passamos aqui, todo sofrimento, toda dor, toda decepção, frustração que nós passamos, traições, decepção com pessoas que nos machuca, humilhações, tudo que é ruim, tudo que não presta, tudo que nós sofremos aqui nesse mundo, um dia nós vamos ter os nossos olhos, com nossas lágrimas enxugadas. Deus vai limpar, Deus vai eliminar todas essas coisas da nossa vida. Ele vai nos trazer alento, felicidade eterna, alegria eterna, paz eterna. Então é muito importante que nós tenhamos essa esperança e essa conscientização de que um dia nós vamos ter uma nova vida, de que nós vamos viver realmente uma vida feliz. Porque aqui, por mais que você busque ser feliz, e nós podemos ser na pessoa do Senhor Jesus, e até ser feliz no casamento, ser feliz no amor, ser feliz na vida profissional, ser feliz da forma humana aqui, mas sabendo que toda a felicidade aqui humana, ela nos proporciona muitas vezes também lágrimas. Ela nos faz passar por momentos de dificuldades, de dor, de lágrima, de pranto, de dor. Porque não há ninguém invulnerável, não há ninguém aqui nesse mundo que não venha sentir uma dor, que não venha sentir uma tristeza, que não venha chorar, que não venha se angustiar, que não venha prantear, que não venha se decepcionar, que não tenha um momento de dificuldade, uma perda de um ente querido. Todos nós encaramos essa realidade de perder alguém, de perder um animal, de perder pai, perder mãe, um filho, de perder coisas que são importantes para a nossa vida. Mas em contrapartida, Deus um dia vai nos dar uma vida realmente feliz por toda a eternidade. Nós não teremos momentos felizes na eternidade com o Senhor. Nós não teremos momentos passageiros como são aqui nesse mundo. As coisas são passageiras. Hoje você compra uma coisa, um carro, e fica feliz quando compra um carro. Quando você compra uma casa própria, um apartamento, uma casa de praia, qualquer coisa que você conquista, qualquer bem que você adquire aqui neste mundo, mas um dia essa coisa que você adquiriu, ela se deteriora, ela pode ser destruída, por um terremoto, ela pode ser destruída por um enchente, ela pode se deteriorar. Um carro pode ser destruído através de um acidente, de uma batida, através de qualquer coisa, de ferrugem, de maresia. Tudo aqui nesse mundo é assim. A gente conquista, mas depois envelhece aquilo que a gente conquistou, enferruja, fica sujo, ou se quebra, ou se deteriora. Porém, quando estivermos na glória, na eternidade com Deus, realmente nós não vamos mais passar por essas situações, porque nós realmente seremos felizes para sempre. Nunca sentiremos dor, nunca, por toda a eternidade. Nunca veremos a morte, nunca veremos alguém derramar lágrima, nunca sentiremos tristeza ou angústia, ou dor, ou prantear. Nunca nós vamos nos decepcionar com alguém na eternidade. Nunca vamos nos sentirmos sozinhos. Nunca vamos ter solidão. Nunca nós vamos nos sentir abandonados. Então, se você que está me ouvindo já foi decepcionado com alguém, já se decepcionou com alguém, já foi abandonado, já foi humilhado, já foi menosprezado,
já foi agredido, desmoralizado, traído, você tem que olhar para esse texto aqui, que um dia Deus vai enxugar dos seus olhos, dos meus olhos, dos nossos olhos, toda a lágrima. Nosso coração se alegrará e a alegria que Ele vai colocar no nosso coração, ninguém jamais irá tirá-la. Então, guarde essa palavra que Deus um dia vai enxugar. Nós aguardamos esse dia, nós aguardamos esse momento e não vemos a hora disso acontecer. Como desejaria que Jesus voltasse agora, nesse exato momento. Como desejaria que o toque da trombeta fosse agora. Até um hino antigo de Cícero Nogueira, que muito escutava na minha adolescência, e dizia: que bom seria que Jesus voltasse agora. Será que você pode dizer isso ao seu coração? Será que você pode sentir isso? Será que você pode desejar isso? Que Jesus voltasse agora? Eu particularmente quero muito que Ele volte agora, hoje, daqui a alguns minutos, algumas horas, que Ele volte hoje mesmo. Se não for hoje, que Ele volte amanhã, que Ele volte o mais rápido, o mais breve possível. Porque aqui nesse mundo, as coisas que passamos, sejam boas ou ruins, não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Por mais que você, repito, por mais que você conquiste, por mais que você tenha alguns momentos felizes aqui nesse mundo, desfrute de coisas boas, não se compara com a glória que nós vamos viver na eternidade. Não se compara com o céu de glória que nós vamos viver. Eu não entendo como há pessoas que não desejam estar com Jesus. Eu não entendo como há pessoas que não desejam que Jesus volte hoje, que Jesus volte o mais rápido possível, que Jesus volte em nosso tempo. Eu não consigo compreender. E ao mesmo tempo compreendo. Na verdade, essas pessoas elas não conhecem ainda o Senhor pessoalmente no coração, porque eu nunca vi Jesus pessoalmente, espiritualmente Ele nunca apareceu para mim, ou fisicamente nunca apareceu para mim, mas a gente pode conhecê-lo pessoalmente quando temos uma experiência pessoal de saber quem realmente o Senhor Jesus é para a nossa vida. Quando você tem essa experiência, quando você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem o desejo de ser semelhante ao Senhor Jesus corporealmente. Você tem um desejo de ter o seu corpo transformado, como diz o apóstolo Paulo, que assim como Ele é, nós o veremos. Seremos semelhantes a Ele. Teremos o corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Um corpo poderoso, um corpo não mais sujeito às limitações desse mundo. E nós viveremos com Ele eternamente. Nunca mais estaremos só. Nunca mais viveremos sozinhos. Nunca mais sentiremos abandono, solidão. Nunca mais estaremos para sempre com o Senhor, como Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4:16 em diante, que estaremos para sempre com o Senhor. Isso sim é felicidade. Isso sim vale a pena desejarmos estar com o Senhor Jesus. Se você ainda não teve essa experiência, se você ainda não teve essa convicção, não tem essa convicção no coração de que um dia Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, se você não tem essa certeza, essa esperança de que um dia você vai estar com o Senhor para sempre, ao lado dele, vivendo com ele por toda a eternidade, você precisa buscar ter essa convicção, ter essa experiência com o Senhor Jesus, porque sem essa esperança nós somos os mais miseráveis dos homens. Deus abençoe você, Deus abençoe a todos. E a lágrima que você hoje derrama, ela um dia vai terminar, ela vai ser enxugada, ela vai ser limpa, ela vai ser eliminada por Deus
por toda a eternidade. Fiquem todos com Deus, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero orar por todos aqueles que me ouvem através desse canal Herdeiro de Deus, que me ouvem através desse vídeo, que nos diz, Senhor, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, como diz a Tua palavra. E eu quero nesse momento apresentar todos aqueles que choram, todos aqueles que um dia, meu Pai, perdeu um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, que perdeu alguém que marcou a sua vida até hoje, e até hoje essa pessoa chora ao lembrar, até hoje essa pessoa pranteia, lamenta, muitas ficam marcadas, ficam frustradas com a perda, não aceitam muitas vezes a perda de alguém, que na verdade tudo está sob o teu controle e tua permissão. Mas nós humanos muitas vezes temos dificuldade de entendermos a tua vontade, de entendermos a perda de uma forma trágica, de uma forma sofredora, difícil. Mas eu estou aqui, Senhor, apenas como intercessor para orar, para que o Senhor sare as feridas do coração machucado, do coração dolorido, de um coração angustiado. Pessoas que estão em depressão, estão extremamente angustiadas, tristes, nesse momento em que ouve esse vídeo, esse áudio, que o Senhor venha consolar, porque somente o Senhor pode consolar o coração de alguém que está sofrendo por alguém que perdeu, por alguma situação, por um casamento que perdeu, que acabou, pelo divórcio, por uma separação, por um filho que se perdeu nas drogas ou no mundo do crime. Enfim, Senhor, qualquer tipo de dor, de lágrima sendo derramada por dor, por morte, por pranto, por clamor, por alguma situação difícil. Eu quero neste momento orar por esta pessoa, apresentar esta pessoa que está me ouvindo, que o Senhor vá ao encontro dela, onde ela estiver, no hospital, em casa, no carro, seja onde for, na rua, no trabalho, onde essa pessoa estiver, no quarto, se ela estiver trancafiada num quarto, isolada, em estado de depressão, de angústia, de profunda dor, que o Senhor sare, porque o Senhor é aquele que sara as feridas da alma, o Senhor é aquele que liberta os que estão contritos, abatidos de espírito. O Senhor é aquele que restaura, vivifica os abatidos de espírito, os contritos de coração, os que estão angustiados, e transforma a lágrima, o espírito angustiado em alegria, em paz, em felicidade plena, na presença do Espírito Santo. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que estão sofrendo neste momento e que estão ouvindo esse áudio. Qualquer perda, qualquer dor que ela esteja passando, qualquer angústia, tristeza, amargura, qualquer solidão, abandono, decepção, frustração, seja qual for a dor, a situação, a doença, seja uma separação, uma frustração, a traição, seja, meu Pai, o sofrimento que ela estiver passando, de alguém internado na UTI, no hospital, socorre, estenda a tua mão, visita o hospital, visita a pessoa, parente dessa pessoa que me ouve, familiar dessa pessoa que me ouve, e socorre, e cura, e sara, e restaura, e liberta, e põe a tua mão
curadora, saradora, restauradora, libertadora, Senhor. É o que eu peço a Ti nesse momento, nesse vídeo em que o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima. Mas desde já eu peço que o Senhor enxugue as lágrimas dessa pessoa que está me ouvindo, que o Senhor abençoe toda a sua família e toda a sua casa, de todos aqueles que me ouvem, meu Pai, através desse vídeo. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço por essa palavra, por essa esperança de um dia poder ter o Senhor nos enxugando as lágrimas por toda a eternidade e termos a oportunidade de vivermos felizes para sempre com o Senhor e desfrutarmos de tudo aquilo que o Senhor nos reservou na eternidade para nós. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de oração, que o Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão de bênção, de misericórdia, de graça e de restauração e libertação. É o que eu te peço, meu Pai, é o que eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.